superstições, temos falado sobre paganismo, temos falado sobre a relação que isso tem com a palavra de Deus. Me chama muita atenção, por exemplo, que o festejo que está sendo celebrado em Alcântara, ele é chamado de Festa do Divino Espírito Santo, porque eu não consigo enxergar nenhuma relação com o Espírito Santo, conforme está relatado na Bíblia. Amém? Por isso que nós precisamos ter esse ensinamento, essa instrução, para que nós não venhamos a ser enredados por nenhum vento de doutrina errônea e dessa forma também não venhamos a deixar as nossas famílias desprotegidas diante dessas más influências. Eu vou fazer uma pequena recapitulação, pena que nós não temos tempo para falar das duas partes, mas eu quero recapitular em respeito aos irmãos que não estiveram aqui pela manhã. Nós falamos que a Bíblia, ela adverte repetidamente, meus irmãos, sobre o perigo das superstições. Eu tive aqui, dividindo com os irmãos, a compreensão de que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a advertência mais severa que ele fez foi para que eles não se misturassem com os povos vizinhos. Inclusive, Deus estabeleceu uma determinação muito clara de que dentre o povo de Israel não poderia haver ninguém que se casasse com pessoas de outros povos. E isso nunca significou nenhuma discriminação do Senhor para com outros povos. Isso nunca significou que Deus estivesse diminuindo o valor daquelas pessoas. Isso significava apenas que Deus estava protegendo o seu povo da contaminação a respeito das filosofias religiosas defendidas por aqueles povos. Eram povos pagãos, eram povos que veneravam, que adoravam outros deuses, deuses que não existem. E essas adorações não eram ofensivas, elas não eram apenas um traço cultural e folclórico, como hoje as pessoas querem nos fazer acreditar. Elas eram perigosíssimas, elas tinham um efeito devastador na vida do ser humano. Muitas daquelas crenças exigiam sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Muitos pais entregavam seus filhos recém-nascidos para serem queimados vivos em sacrifício a esse tipo de ídolo. Como que Deus poderia permitir que o seu povo se aproximasse daquilo? Então, por essa razão, Deus sempre estabeleceu um limite, uma fronteira, e até os dias de hoje isso permanece. Não pensemos que a determinação do Senhor para que o seu povo vivesse longe das influências do paganismo seja alguma coisa que tenha permanecido lá na velha aliança. Isso continua nos dias de hoje. E se nos dias de hoje nós não vemos abertamente as pessoas entregando crianças para serem mortas para ídolos, isso não significa que tal coisa não aconteça. Acontece e há muitas denúncias, inclusive, que dão conta disso. Mas há uma outra forma de sacrifícios das nossas famílias e das nossas crianças a ídolos e a demônios, que é exatamente todo esse processo ideológico que está sequestrando, liquidando a pureza da nossa infância e da nossa adolescência. Tudo por conta de influências pagãs que permanecem firmes na nossa sociedade. Nós vimos que em Êxodo, no capítulo 20, versos de 3 a 5, está escrito que Deus determina que nós não devemos construir imagens de escultura. Algumas pessoas dizem assim: não, esse texto diz que nós não devemos adorar. Não apenas, o texto diz que a gente não deve nem fazer. Não farás para ti imagem de escultura. Deus não quer nem que você faça as imagens de escultura, quanto mais que você preste culto a elas. E Deus estabelece aqui os níveis de adoração, veneração, que as pessoas queiram dar a isso, e tudo isso está proibido. Isso não pode ser nem uma representação do que está no céu, nem do que está na terra, e nem do que está debaixo das águas. Ou seja,
aqueles que fabricam imagens de escultura em nome de santos, de apóstolos, ou de grandes homens ou mulheres de Deus que porventura tenham existido, estão pecando. A palavra de Deus diz que você não pode fazer. Essas pessoas estão nos céus, estão no paraíso, estão com Deus. Ele disse: não faça imagem de escultura de nada que está nos céus, nem na terra, muito menos do que está debaixo das águas. Isso porque muitos povos antigos, eles adoravam também animais marítimos. Vocês não sabem qual é o país do mundo que tem a maior quantidade de deuses? É a Índia. A Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Vocês vão ter uma ideia. Existem cidades da Índia que são dominadas por um culto a um deus que é representado por um rato. Tem um rato gigante dentro dos templos, uma imagem de escultura de um rato gigante, e os ratos são soltos dentro do templo. Para essas pessoas, o rato é um animal sagrado. Eles têm ratos dentro de casa e convivem com isso como sentimento religioso. Então vejam a que nível que esse tipo de paganismo ele pode chegar. Não faz para ti imagem de escultura de absolutamente nada. O texto diz: não te curvarás diante deles, não prestarás culto. Então esse é o argumento dos nossos amigos católicos de que eles não adoram, eles apenas veneram, é condenado pela palavra de Deus. Não tem que venerar nada. Você não tem que venerar nenhuma imagem de escultura. Você tem que adorar somente a Deus. Amém? Somente a Deus. E se algum dia alguém aparecer dentro de uma igreja cristã com uma imagem de escultura, dizendo: olha, eu fiz essa imagem de escultura aqui, mas era uma representação de Deus, também não pode ser assim. Nenhuma imagem de escultura pode gerar culto ou veneração nas nossas vidas. É uma ordem dada diretamente pelo Senhor, para que nós não venhamos a cair na idolatria. E falamos aqui pela manhã que o ser humano ele tem uma inclinação doentia para a idolatria. É absolutamente absurdo o fato de que nós estamos sempre inclinados para idolatrar. Nós idolatramos personagens do mundo esportivo, nós idolatramos personagens do mundo musical, nós idolatramos atores, atrizes, e evangélicos idolatram cantores gospel, evangélicos idolatram pregadores da palavra. É impressionante isso. E a palavra de Deus condena com o mesmo teor de rigor. Nada disso pode fazer parte das nossas vidas. E por que eu não posso prestar culto ao ídolo? Aprendemos hoje em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 19 a 20, onde o apóstolo Paulo ensina que aqueles que adoram a ídolos estão adorando a demônios. Está escrito isso literalmente na palavra de Deus. Bom, mas eu não estou adorando demônios, eu estou adorando a um santo do passado. Aqui está a imagem dele, São Fulano de Tal. Não importa qual seja a representação daquilo. A palavra de Deus diz que, no fim, quem está sendo adorado ali é Satanás. Por isso, nós não podemos ter, meus irmãos, nenhum tipo de representação nesse aspecto para poder direcionar o nosso culto. Lembrem-se que Deus não permitiu a adoração, a qualquer forma de veneração àquela serpente de bronze do deserto, virou objeto de culto. Deus não permitiu que o corpo de Moisés fosse localizado, que ia virar também objeto de culto, porque o ser humano, lamentavelmente, tem essa inclinação. Inclusive, falamos também hoje aqui pela manhã que o povo de Israel não respeitou Moisés como líder, mas queria adorar o corpo de Moisés. Então, esse é o ser humano. Essa é a natureza do ser humano. Moisés deveria ter sido valorizado como líder, como libertador, como homem levantado por Deus para tirar o povo do Egito. Mas ele foi praticamente morto pelo povo de Israel. Ele estava liquidado psicologicamente quando Deus o recolheu. Entretanto, o povo achava que o cadáver dele era sagrado e queriam adorá-lo. Então, Deus não permitiu, porque isso é uma prática diabólica e não pode fazer parte das nossas vidas. Em seguida, nós falamos também, meus irmãos, sobre o perigo das práticas de adivinhação.
Vimos que lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos de 10 a 12, está escrito: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante e nem mágico. Em Levítico 19 a 31 está escrito: não vos voltareis para os necromantes, nem os adivinhos, nem os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o vosso Senhor. E em cima desse contexto, falamos da feitiçaria gospel, que é os profetas da pós-modernidade. Aqueles que procuram por você para dizer o que vai acontecer com você amanhã ou depois de amanhã. Bom, a gente sabe que existe aí uma multiplicidade de pontos de vista a respeito disso, e eu sou muito convicto do que eu creio, porque o que eu creio está estabelecido no que eu enxergo nas Escrituras Sagradas. Isso é feitiçaria, isso não tem nada a ver com profecia. A profecia estabelecida pelo verdadeiro Evangelho é a pregação da palavra de Deus. Se você quer ouvir um profeta, vá para uma igreja saudável, escutar uma pregação da palavra de Deus, que você está ouvindo um profeta. Se alguém chegar para você e disser: olha, amanhã fulano de tal vai morrer, ou depois de amanhã determinada coisa vai acontecer, repreenda em nome de Jesus, porque é um feiticeiro que está falando com você, não é um profeta de Deus. E a palavra do Senhor é clara em dizer: não se achará entre ti quem faça tal coisa, não haverá no meio de ti quem pratique tal coisa. Então falamos muito sobre o perigo dessa prática e da necessidade de nós repetirmos completamente esse tipo de prática e de valorizarmos as Escrituras Sagradas. Falamos que aqueles que têm o desejo de saber o que vai acontecer no amanhã, lê a Bíblia. A Bíblia diz exatamente tudo o que vai acontecer no amanhã. Quem conhece a palavra de Deus não está nem um pouco assustado com o que está acontecendo aí. Já está escrito, tudo está escrito. Você quer saber como o mundo vai ser destruído? Lê a Bíblia. Você quer saber o que vai acontecer depois que a morte vier? Leia a Bíblia. Está tudo lá, tudo escrito detalhadamente, e é a mais pura verdade. Então qualquer pessoa que usurpe a autoridade da palavra de Deus e se apresente como profeta, a ponto de dizer o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, que você tem que fazer tal coisa, porque se você não fizer tal coisa, outra determinada coisa acontecerá na sua vida, não creia nisso, não aceite isso, não há base bíblica alguma nisso. A palavra profética é a Escritura Sagrada sendo pregada e explicada para os nossos corações. Essa é a palavra profética. E profetas de Deus são aqueles que têm o dom do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. Esses são os verdadeiros profetas. O resto, tudo é feiticeiro. Tem alguns feiticeiros que vestem branco e vão para terreiros de umbanda. Tem uns que vestem gravata e estão em frente de cultos de igreja evangélica. Então esteja atento, tome cuidado, para que você não seja enganado nem por um e nem por outro. Foi isso que nós aprendemos hoje também dentro da palavra de Deus. Falamos aqui a respeito da triste realidade de alguns cristãos que são escravizados por horóscopos, crentes que escolhem ou vestem roupas devido a terem lido que determinada cor tem alguma influência na sua vida. Falei aqui para os irmãos que eu fui pregar na igreja, quando eu cheguei, estava todo mundo vestido de branco, inclusive o pastor. E aí eu perguntei para os irmãos se eu estava numa igreja ou num terreiro. E aí o pastor me desconvidou. E eu só peguei uma noite, não pude pregar na outra noite eu estava voltando para casa. Mas não consegui compreender por que aqueles irmãos estavam todos vestidos de branco. A explicação que me foi dada não me convenceu de que era uma tradição, um costume. Achei que aquilo era uma falácia. Aquela roupa branca no dia 31 de dezembro era apenas uma crendice de que aquela cor traria sorte para o novo ano. E não havia ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, para ser sincero, dizer que era isso mesmo. Isso é condenado pela palavra do Senhor. Nós não somos regidos por nenhum tipo de prática que traga sorte. Crente não tem sorte. Crente é abençoado por Deus. Ele é fiel ao Senhor na sua vida
Deus o abençoa. Isso não é sorte, isso é Jesus nas nossas vidas, trabalhando e operando. Alguns, antes de sair de casa, leem nos sites ou nas revistas o que o seu horóscopo diz para hoje. E tem crentes que têm curiosidade de saber qual é o seu signo, inclusive, e para que assim possam fazer um diagnóstico da sua personalidade, para saber se vão casar com que tipo de pessoa ou coisa desse tipo. Então, crentes que fazem isso, eles estão aderindo àquilo que a palavra de Deus condena aqui no texto de Deuteronômio 18, de 10 a 12, e Levítico 19, 31. Tem também, irmãos, alguns supostos pregadores da palavra de Deus que praticam magia disfarçada de evangelho, curandeiros, pessoas que trabalham técnicas de manipulação emocional, psicológica e levam plateias, não igrejas, plateias a transes, a delírios e a comportamentos desloucados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que tudo que se faz na casa de Deus tem que ser feito com ordem e com decência. A casa de Deus é um lugar de confusão, de gritaria, de ninguém esterruchando no chão, de ninguém caindo, tremendo. Na casa de Deus não tem unção de helicóptero, não tem unção de riso, não tem unção de emagrecimento, não tem dente de ouro. Tudo isso é feitiçaria e é condenado pelas Escrituras Sagradas. Nós somos alimentados pela palavra do Senhor e devemos nos dar por satisfeitos com o ensinamento das Escrituras. Amém? Isso é o que ensina a palavra do Senhor. E agora, eu gostaria de conversar com a igreja sobre sincretismo religioso. O sincretismo religioso nos leva à leitura de Êxodo 34, 14. Eu gostaria da ajuda de qualquer irmão que pudesse ler em voz alta esse texto. Êxodo 34, 14. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Glória a Deus. Agora, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém? Meus irmãos, o sincretismo religioso é uma prática que costuma ser muito bem vista pela sociedade, porque ela passa aquela ideia de uma ideia de pacifismo, de tolerância, passa a ser uma ideia muito positiva de que nós somos um povo que a gente abraça todo mundo, a gente não discrimina ninguém. Então, o sincretismo ele busca misturar os elementos religiosos para que se tenha uma prática religiosa comum, aceita por todos. Então, por exemplo, olhamos, nós observamos o que acontece aqui na festa do Divino. Nessa festa aqui, a gente encontra elementos do paganismo medieval, nórdico, europeu, trazido pelos portugueses. Nós encontramos aqui elementos do paganismo indígena. Nós encontramos aqui elementos do paganismo africano, fruto da influência dos escravos do passado. E nós encontramos também elementos do catolicismo romano. Então, isso é sincretismo, é uma mistura de diferentes religiões, formatando uma só prática que é incorporado dentro do contexto cultural, do contexto folclórico, e muita gente aplaude isso, muita gente considera isso uma coisa bonita e aceitável. A palavra de Deus condena essa prática. A Bíblia diz que a prática de adoração a Deus é uma prática pura, ela não se mistura com outras. A crença em Deus, ela é exclusiva, ela é única, ela é suficiente. Nós não podemos jamais adicionar elementos de outras religiões, de outras filosofias ou pensamentos
dentro da fé cristã. A fé cristã é um arcabouço fechado. A proclamação da palavra de Deus, ela não requer aditivos, ela não precisa de adaptações, ela não precisa ser contemporaneizada, ela não precisa ser revestida de um novo aspecto conforme as mudanças sociais ou sociológicas de qualquer aspecto. A palavra de Deus, ela é infalível, inerrante, ela é completa, ela é perfeita, e nós temos que nos submeter a ela tal qual ela está. Ela não se traja dos comportamentos humanos. São os seres humanos que têm que se trajar das verdades contidas nela. Então nós não praticamos o sincretismo de forma alguma. Nós não somos a favor do ecumenismo, que é a filosofia que prega a união entre todas as religiões. Nós somos a favor da tolerância e do respeito ao ser humano, qualquer que seja a sua religião. Mas nós não somos a favor da união das religiões, porque isso seria infringir Êxodo capítulo 34, verso 14 e 1 Reis 18, verso 21. Nós adoramos ao único Deus, ao Deus verdadeiro, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Por isso eu disse aqui, uma certa ocasião para os irmãos, se alguém chegar para vocês em algum momento e disser assim, convide o pastor da Igreja Batista para ele participar de um culto ecumênico. Nós vamos fazer aqui, não perca tempo. Diga assim, olha, desculpe, mas nem vou perder meu tempo porque o pastor não participa de culto ecumênico. Vocês querem um culto cristão? Vocês querem um culto onde a palavra de Deus seja pregada? Eu vou chamar e ele vem na hora. Mas culto ecumênico ele não participa, porque não posso ir contra a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Ou aceita-se a Deus, ou não se aceita a absolutamente nada. Por isso está escrito, até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Josué perguntou, se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. Porque o povo estava buscando um ecumenismo. O povo estava buscando um sincretismo. Eles queriam continuar adorando ao Deus de Israel, mas também queriam adorar Baal. Adorar ao Deus de Israel era a sustentação de uma tradição milenar que vinha desde Abraão. Mas adorar Baal era a parte gostosa da coisa, porque quem adorasse a Baal tinha liberdade de se prostituir, tinha liberdade de usufruir das coisas boas do mundo. E não é exatamente isso que o sincretismo ensina. Não se está falando aí de uma festa onde se diz que é do Divino Espírito Santo, mas as pessoas também não podem encher a cara, as pessoas também não podem se prostituir, as pessoas também não podem ter um comportamento totalmente depravado. É exatamente isso que Josué condena quando ele diz, vocês têm que decidir, ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal. Sincretismo aqui comigo não funciona. Com Josué, ou ele se acertava, ou Josué não tinha espada. Era assim que funcionava a maneira dele liderar o povo. Não existe um meio termo, não existe uma terceira via. Ou você adora a Deus, ou você está adorando ao diabo. E é preciso tomar uma decisão. Ninguém pode tentar fazer uma fusão entre a adoração a Deus e a adoração ao diabo. Quem assim o fizer estará adorando ao diabo. Você pode até imaginar, não, mas eu tenho um respeito imenso pelo Evangelho. Eu vou na igreja, eu amo os louvores. Vocês sabem, irmãos, eu vi outro dia uma entrevista de uma atriz de filme pornô dizendo que é evangélica. Né? Ela disse que ela é evangélica. Ela vai à igreja aos domingos, ela gosta muito de hinos evangélicos, citou o nome de vários cantores evangélicos, mas ela faz filme pornográfico, qual é o problema? Que acha ruim, que acha ruim, porque a vida dela é bom sinal. O que é isso, irmãos? É você querer cochear entre dois caminhos. Você quer servir a Deus, ou você também quer servir a Baal? Não funciona. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que aprender que isso implica em renunciar. Existem algumas práticas que não são mais cabíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós não podemos sustentar a ideia de que podemos coexistir nesses dois mundos e nessas duas esferas. A palavra de Deus, ela condena terminantemente isso. Então o sincretismo religioso tem que sair do nosso meio. E isso não é uma conversa fácil de se ter com a igreja hoje em dia. Sabe por quê?
porque nós temos sincretismo religioso dentro das igrejas evangélicas. Existem hoje práticas dentro das igrejas evangélicas que muitos irmãos chamam até de ministério, e é sincretismo religioso. São práticas que nasceram na Umbanda, são práticas que nasceram em cultos pagãos e entraram sorrateiramente dentro das igrejas. E de uma tal forma se solidificaram dentro das igrejas que uma geração inteira de crentes foi surgindo já dentro dessa realidade e passa a acreditar que essa seja a forma correta de servir a Deus. Muito perigoso isso. Por isso, essa não vai ser a única vez que nós vamos tocar nesses assuntos. Talvez os irmãos irão se surpreender com o que daqui para frente nós iremos falar a respeito de sincretismo religioso e de paganismo dentro da igreja. Da nossa parte, vamos encarar essa luta de esclarecer a igreja de Deus sobre toda a verdade com respeito a isso. Alguns pastores têm medo de falar esses assuntos, porque tem medo de ficar só ele dentro da igreja depois que ele falar. Eu não tenho. Se ficar só eu aqui, não tem problema. Pelo menos tem alguém para me ouvir, eu mesmo. Porém, de forma alguma, irmãos, serei seduzido pela ideia de que para manter a igreja dentro do ponto de vista numérico robustecida, eu para isso tenho que entregar para a igreja do Senhor um alimento que não seja aprovado pela palavra de Deus. Infelizmente, temos muitos líderes que já se acovardaram, que se renderam, e dizem abertamente: eu não sou a favor disso. Mas mesmo assim, admitem determinadas coisas aconteçam dentro da igreja porque tem medo de perder fiéis, medo de perder irmãos. Os irmãos sabiam que os padres da Igreja Católica estudam a mesma coisa que eu estudei? A mesma coisa que eu estudei para me tornar pastor? Um padre estuda. Mas, pastor, então como é que ele vai se tornar um adorador de ídolos? Como é que ele vai se tornar um incentivador de idolatria e de paganismo se ele aprendeu a mesma coisa que o senhor aprendeu? É porque eles sabem que se eles mexerem com essa questão, eles acabam com a religião católica. Se você tirar do catolicismo a adoração aos santos e à Virgem Maria, acabou o catolicismo. Não existe mais. A ideia de que o catolicismo não é religião cristã, meus irmãos, é apenas uma falácia, é apenas uma retórica. Não existe cristianismo no catolicismo. O catolicismo é uma religião mariana, não é uma religião cristã. Alguém aqui já viu uma igreja católica intitulada Igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu nunca vi. Toda igreja católica é a igreja de Nossa Senhora Fulana de Tal. Ou então São Fulano de Tal. Mas Jesus não recebe uma igreja sequer para que ali ele seja venerado ou adorado como ele diz. Então, o catolicismo há muito tempo que ele já está desprovido da verdadeira essência cristã. Porém, os padres, tendo conhecimento disso, não mexem com essa questão. Eu queria dizer, meus irmãos, que nenhum padre acredita em absolutamente nada do que é dito sobre milagres realizados por santos ou coisa parecida. Eles não acreditam nisso. Mas eles estimulam e incentivam isso, porque essa é a vida do catolicismo. É em cima disso que o catolicismo se sustenta, em todos os sentidos que a palavra sustenta bem. Portanto, eles não podem mexer com isso. Quando um padre ouse se atreve a atacar essas questões, ele perde a batida. Foi assim que aconteceu no final dos anos 90, quando surgiu a chamada renovação carismática dentro da Igreja Católica. Que a renovação carismática foi assim uma estratégia, uma artimanha que foi criada, porque eles estavam perdendo muitos fiéis para as igrejas pentecostais. Então eles criaram uma espécie de pentecostalismo católico. Então, dentro das reuniões da renovação carismática, tinha gente que falava língua estranha, tinha gente que fazia profecia, era igualzinho uma igreja pentecostal, com a diferença de que lá também se adorava santos e a Virgem Maria. Só que a renovação carismática, ela abriu muito espaço para a leitura da Bíblia. E eles foram começando a descobrir as coisas. E aí muitos padres começaram a bater contra a adoração à Virgem Maria. Muitos padres começaram a tirar a imagem de escultura da igreja. Aí o que o Vaticano fez?
desceu por eles na renovação carismática. E só que no Brasil, mais de 5 mil padres perderam a batina, porque eles estavam pregando que não se deve adorar santos que perderam. Então, na realidade, o catolicismo tem conhecimento de tudo isso. Porém, eles não querem mexer, porque isso representa a morte da religião. Da mesma maneira, existem alguns líderes evangélicos que fazem vista grossa para algumas práticas que nós não podemos admitir de maneira alguma entre nós. Hoje existem igrejas evangélicas que fazem festejos de São João, existem igrejas evangélicas que botam blocos na rua em época de carnaval, e tudo isso debaixo do argumento de que é evangelismo, estratégia evangelística. Não. O nome disso é sincretismo, o nome disso é paganismo, o nome disso é mundanismo, e a palavra do Senhor condena severamente essa prática. Amém? Então nós, como igreja de Deus, não podemos, meus irmãos, de forma alguma, em tempo algum, condescender, negociar com esse tipo de situação. Serão cada vez mais raras as igrejas que têm essa postura, porque a tendência é que ela perca fiéis. Hoje nós temos igrejas para todo lado. Para onde você virar o rosto, você vai ver uma igreja. E as igrejas elas vão se formando assim como um grande supermercado religioso. Você vai encontrar nas prateleiras o cristianismo que você quiser. O cristianismo que você achar que se encaixa mais, que assim ele tem mais a ver com a sua visão de cristianismo. Então as pessoas elas vão perambulando de igreja para igreja. Tem algumas pessoas que dizem assim: pastor, eu não vou ficar na igreja porque eu não concordo com algumas coisas. Ela vai para uma onde tem o que ela concorda. E é assim que as pessoas hoje em dia estão vivendo. Não é mais uma questão de submissão à palavra. É uma questão de achar quem diga o que eu quero ouvir. É uma questão de encontrar um ambiente que diga que eu posso fazer o que eu quero fazer. É isso que está prevalecendo hoje na mente das pessoas. Então, onde realmente a palavra de Deus é pregada, nunca haverá multidões. Nunca haverá multidões. Eu nunca me iludi com isso, irmãos. Desde o dia que eu vi na minha Bíblia Jesus caminhando apenas com 12 homens, e um deles nem era convertido, eu percebi que a questão não está nos números, e que Jesus nunca esteve preocupado em ter o apoio de multidões. Ele sabia o tempo inteiro que as multidões não estariam com ele. As multidões só estavam com Jesus na hora do bem bom, na hora da cura, na hora do prodígio, na hora do sobrenatural. Porque na hora que você está doente, aí você lembra de Deus. Na hora que falta o pão na tua mesa, aí você lembra de Deus. Então, quando Jesus multiplicou os pães, tinha 15 mil pessoas. Quando Jesus curou aquela mulher que estava com fluxo de sangue, tinha tanta gente que os apóstolos disseram: Senhor, como é que vamos saber quem te tocou? Tem uma multidão aqui. Porque onde havia benefício para o ser humano, ali ele estava. Mas, na hora que o Evangelho foi comunicado na sua plenitude, até os apóstolos desapareceram. No momento mais crucial do Evangelho, que foi o momento do sacrifício do Senhor no Calvário, só estava João e a mãe dele. Os outros todos subiram. Então nunca foi uma questão de multidões. E prova de que nunca foi e nunca vai ser, é que ele disse que o caminho é um caminho estreito, ele disse que a porta é apertada, e ele disse que são poucos os que vão passar por essa porta. Então nós nunca devemos imaginar que nós vamos ter um número agigantado de pessoas servindo a Deus, porque não há. Mas, pastor, veja lá o senhor está falando. O IBGE disse que tem mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, mas joga no funil que nem 5% disso é convertido. Muitos estão dentro de igrejas com esse tipo de sentimento que eu falei há pouco aqui para os irmãos. Porque são igrejas que atendem às suas expectativas, às suas necessidades e à sua visão pessoal. Às vezes nós ficamos indignados quando nós vemos aqueles espertalhões que
que ultrajam o ministério pastoral, se apresentam como pastores e ficam manipulando as pessoas para arrancar dinheiro delas. E nós achamos que essas pessoas são bandidos, são criminosos, e eu também acho que eles são. Mas a gente se engana quando pensa que aqueles que estão ali sendo enganados são coitadinhos. Não são, não. Eles estão lá com o mesmo sentimento desse que estão aqui. É um mais esperto do que o outro. É só isso. Aqueles que estão ali não estão porque querem servir a Deus. Eles estão porque eles vão ouvir dizer que se eu colocar 100 reais no gasofilácio, Deus vai me dar 10 mil. O pastor ensinou isso lá no culto. A fogueira santa. Se eu botar tanto, eu vou receber 10 vezes mais. Então essas pessoas elas estão nesses ambientes com a perspectiva de que a igreja é uma espécie de investimento financeiro. Elas estão fazendo um negócio com Deus. Quando elas dizimam com o mesmo pensamento que você vai numa agência bancária, chama o gerente e diz, eu quero fazer uma aplicação aqui. O que está rendendo mais atualmente? É com esse sentimento que essas pessoas dizimam. Então não tem santo nem inocente nessa história. E todos igualmente vão sucumbir diante da justiça de Deus. Por isso digo para os irmãos que serão sempre pouquíssimos aqueles que vão ouvir a genuína palavra de Deus. Então, quando nós começamos a estudar a Bíblia e nós começamos a perceber que existem algumas coisas presentes na nossa vida que desagradam a Deus, alguns têm a dignidade e a nobreza de reconhecer, de se humilhar na presença do Senhor e de se despojar daquilo. Outros não. Como alguns que eu já ouvi falarem assim para mim: pastor, eu prestei atenção no estudo que o senhor ministrou, realmente o que o senhor falou está na Bíblia, mas eu não vejo problema nenhum. Então a dureza do coração é tamanha que mesmo depois que a pessoa descobre e aprende o que está na palavra, ela continua resistindo. Ela continua persistindo com aquela prática que ela gosta. E ela quer ouvir um líder cristão que vai na frente e diga: faça isso, não tem problema nenhum. É esse tipo de líder que eu não sou. E peço a Deus que Ele me ajude a nunca me tornar esse tipo de líder. Amém? Aqui nós iremos aprender o que a palavra de Deus nos ensina. E aquilo que nós tivermos, meus irmãos, carregado nas nossas vidas, teremos carregado para a honra e glória do Senhor Jesus. E talvez a parte mais difícil seja essa aqui: as influências do sincretismo religioso, as superstições. Existem cristãos que não casam porque eles acham que depois que casar não vai dar certo. Eles dizem assim para mim: eu estou com essa pessoa há 20 anos, pastor, não vou casar mais não. Deu certinho, aí eu caso errado. De onde vem esse tipo de pensamento? De onde vem o pensamento de que na medida em que você se submete ao que a palavra de Deus estabelece, a partir da vida é errado? Então, irmãos, nada disso deve fazer parte das nossas vidas. Temos que ser muito cuidadosos. E eu, na condição de missionário, digo para os irmãos que respeito muito culturas, respeito muito costumes, mas a cultura que eu sigo é a cultura do céu, é a cultura do reino de Deus, é a cultura da palavra do Senhor. Tudo que está posto como cultura numa sociedade que infringe direta ou indiretamente a verdade bíblica deve ser completamente rechaçado pela igreja do Senhor. Não podemos aceitar de forma alguma. Temos que ser radicais no que diz respeito a isso, para mantermos a legitimidade do Evangelho, para mantermos a pureza do Evangelho. Hoje está difícil encontrar qualquer coisa pura. Um dia eu estava fazendo um lanche com essa Coca-Cola aqui, essa não é uma Coca-Cola. Eu já não estou mais acreditando nem na Coca-Cola. É o fim do mundo. Nem a Coca-Cola mais energia. Tudo, praticamente tudo ao nosso redor, meus irmãos, é objeto de suspeito. Nada mais parece ser íntegro, nada mais parece ser puro. Existem produtos que a gente consumia na infância, aí hoje em dia você pensa que não tem mais o mesmo gosto.
Eu me lembro quando eu era menino lá em casa, minha mãe, ela gostava assim, por volta de 3 da tarde, depois que ela levantava do descanso, ela passava café. Eu não gosto de café, mas ela passava. E aí ela nos reunia, e ela pegava uma lata, aquelas latas quadradas com bolacha creme crack, Fortaleza. E aí ela dividia, dava assim umas 6 para cada um. Aí eu dizia, mãe, eu não gosto de café, me dá 8, me dá mais 2 aí para compensar tudo, eu gosto de café. Aí ela me dava mais. Meus irmãos, aquilo era gostoso demais. Aquela bolacha, eu mastigava aquilo ali, isso é muito gostoso, eu queria dar mais. Eu vou confessar uma coisa aqui para você não fala nada. Mamãe ainda está viva, ela não pode saber disso. Às vezes de noite eu era escondido. Depois que a mamãe não ia, abria a lata discretamente. E esse aí, você tinha que ter muita perícia para abrir essa lata. Porque aquilo ali, se a gente não abrisse direito, fazia uma suada. Aí pronto, já era. A mamãe acordava e a pisa era feia. Então eu levantava de madrugada para comer bolacha da lata e pegar o leite ninho em pó. E também, eu era doido por aquilo. Comia de todo lado. Leite de bolacha. Era muito gostoso. Hoje eu não consigo sentir sabor em nenhuma marca dessas bolachas de reação. Eu, sinceramente, é porque vocês são jovens demais. Se vocês comessem aquela bolacha naquele tempo, olha assim, o pé da minha não é tão garoto. Deve saber do que eu estou falando, né? Bom Pinheiro. Não é verdade, meu Pinheiro? Esse biscoito era delicioso no passado. E hoje, não tem gosto de nada. Então, assim, não é mais original. Praticamente nada mais é. E, lamentavelmente, isso está acontecendo com crentes. Não conseguimos fazer crentes originais, irmãos. Há um pouco de paganismo dentro de cada um de nós. Há um traço mundano, ou na nossa linguagem, ou no nosso vestir, ou nas nossas preferências. Hoje pela manhã nós falamos aqui, tem muitas pessoas que perguntam para mim, pastor, eu posso ouvir música do mundo? Eu estive dizendo, mas de onde foi uma pergunta dessa? Quando a gente está firme com Deus, a gente nem pensa nisso. Nem é uma questão se é certo ou se é errado, é uma questão que nem vem na mente, nem surge na cabeça da gente essa preocupação, quando a gente está realmente firme em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Então como é que eu vou ainda estar preso a isso? É porque nós perdemos a nossa pureza. Hoje, quem está nos discipulando é a internet. Tem irmãos que não estão lendo a Bíblia, estão assistindo novela bíblica, cheia de mentiras, de cenas que não estão nas Escrituras, e que nada mais é do que um golpe para gerar enriquecimento às custas do nome de Deus. Ai daqueles que têm praticado esse tipo de coisa, irmãos. Eu não queria estar na pele deles. Eu odeio novela, mas eu vou dizer as que eu mais odeio são essas, que usam o nome de Deus para ter os mesmos resultados das pagãs. É a mesma coisa, é o mesmo objetivo, irmãos. Ninguém ali está pensando em pregar a palavra. Então, tire seus olhos da novela e ponha os seus olhos na palavra de Deus. Eu sempre digo para as pessoas, experimente depois que você assistir uma novela, botar seu joelho no chão para orar, para ver se você sente a presença de Deus. Meus irmãos, tem crentes que passam o dia inteiro não assistindo filme. Tem, muitas das vezes, filmes com gente arrancando cabeça dos outros. Mas acho que é maravilhoso. Eu vou entrar no mérito disso. Mas a gente não tem tempo para ler a palavra de Deus, mas tem tempo para isso. Existem irmãos que eles ficam até 4 horas da manhã esperando uma luta de MMA.
que é um coliseu romano, aquilo ali. Aquilo ali é um coliseu romano. Quando termina, você pode olhar lá no tablado, está tudo manchado de sangue. Os romanos faziam isso. Eles jogavam os cristãos dentro das arenas, e os cristãos eram mortos, e ficava aquele rio de sangue, e o povo ficava ensandecido, vibrando com aquilo, como torcida de futebol, quando o seu time está ganhando de goleada. Existem crentes que estão vibrando com aquelas cenas de brutalidade, de comportamento animalístico, chamando aquilo de esporte. O que está acontecendo conosco? O que aconteceu com a igreja do Senhor? Não é à toa que nós estamos vivendo uma crise espiritual sem precedentes na igreja. O sincretismo, o paganismo entrou e tomou conta. Tem igreja que não quer mais fazer oração, tem igreja que não quer mais cantar hinos do cantor cristão. Eu me encontrei há um mês um pastor batista que disse: lá na minha igreja não tem esse negócio de cantor cristão, não. Acabou isso aí. Isso é coisa de velho. É BD? O que é isso? É BD? Não tem mais isso não. Foi o que aconteceu, irmãos. Aconteceu que nós cometemos o mesmo pecado que Israel cometeu lá no passado. Não te misturarás com os povos pagãos. Nós nos misturamos. Deixamos esse negócio entrar pela porta da igreja. Não fomos rigorosos na avaliação. Não colocamos isso sobre o crivo. Deixamos isso acontecer. As raposinhas começaram a entrar. E agora a devastação está grande. E aqueles que se levantam para tentar contrapor isso, esses é que são condenados. E muitas vezes a igreja não tem mais a capacidade de enxergar o que está certo, o que está errado, e ela não aceita mais a autoridade e a pregação daqueles que estão lutando pela preservação da pureza do Evangelho. O Evangelho tem que ser conservado tal como ele é. O que aconteceu há 2023 anos, meus irmãos, no Gólgota, ainda é real. Ainda é a única verdade que deve nortear a nossa vida e o nosso caminho nessa terra. Por isso, se eu devo deixar aqui um resumo para finalizar a minha fala, eu digo o seguinte: não aceite absolutamente nada que seja ensinado para você que não possa ser ricamente comprovado nas Escrituras Sagradas. Porque se não for, é sincretismo, é paganismo e não nos cabe. Muito obrigado, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.